Olá, povo de Deus! Nesse dia 11 de maio de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 26, que está escrito assim na palavra de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Refizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos de que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que fizeram os amorreus, que antes deles foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer cidade que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, e entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos mais atos de Manassés e a tudo quanto fez, mas ao seu pecado que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Mesulemete, filha de Harus, de Jotibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim, deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor,
E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui a história de Manassés. Filho de quem? De Ezequias. Nós sabemos que Ezequias era um homem que agradara ao Senhor, que foi um homem que agradou ao Senhor, já foi falado sobre Ezequias. Ezequias tem 2 orações que nós podemos ver aqui que Deus responde assim maravilhosamente bem, que Deus responde com poder. O único erro que Ezequias cometeu durante os 15 anos que o Senhor deu a ele foi o erro de mostrar as suas riquezas aos inimigos. Foi um erro que ele cometeu, mas tirando isso, ele fez o que agradara ao Senhor. Ele foi um homem que agradou ao Senhor. Mas nós podemos ver aqui, Manassés não podia ter seguido a linhagem de seu pai, Manassés não podia ter seguido o que o seu pai fez. Às vezes a gente olha para um pai, uma mãe, e a gente pensa assim, nossa, mas essa pessoa é tão boa. Por que os seus filhos não seguem o caminho? É importante a gente dizer que eu sempre falo que os filhos são espelho dos pais. Então, se o pai e a mãe andam correto com Deus, se o pai e a mãe dão bom testemunho, os filhos vão automaticamente querer seguir aquele conselho, querer seguir aquela linhagem, vão querer espelhar os seus pais. Porém, nós sabemos que nem todos têm o coração voltado a fazer o bem. Nós sabemos que existem filhos das trevas e filhos da luz. Então, muitas vezes, de um pai, uma mãe, que é uma bênção, que tem um caráter diferenciado, que é temente a Deus, pode sair um filho que não teme a Deus, que não tem o temor a Deus, que já nasceu e já decidiu seguir o caminho das trevas. E assim foi com Manassés. A Bíblia diz que Manassés, ele fez coisas terríveis. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. Então, assim, ele não seguiu conforme, fez tudo o que era reto diante dos olhos do Senhor, conforme o seu pai. Ele seguiu totalmente o contrário do que o seu pai fizera. E a Bíblia diz que aonde Ezequias ali tinha edificado os altos, o seu pai tinha feito coisas boas. A Bíblia diz que no mesmo lugar Manassés levantou altares a Baal e fez um bosque, como o que fizera o rei Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e serviu. Ele edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém meu nome. Mas ele edificou altares a todo o exército dos céus. Nós sabemos que nós não temos autorização nenhuma para adorar a anjos. Nós não temos autorização para adorar figuras criadas pelo Senhor. A única autorização que nós temos é adorar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e a Ele nós devemos reverenciar. E nós temos o Senhor Jesus, que é o caminho que nos leva à salvação, que nos conduz à salvação. Tirando isso, o Senhor não deu autorização para a gente adorar anjo, para a gente adorar seres celestiais. Ele não deu esta autorização. E a Bíblia diz que o pecado de Manassés foi tão forte que ele fez passar o seu filho pelo fogo. Ele adivinhava pelas nuvens, era algoreiro, instituiu adivinhos, feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Isso me chamou muita atenção.
Ele queria provocar o Deus de Ezequias. Ele queria provocar a qualquer custo. Ou seja, o ódio estava dentro do coração de Manassés. E realmente, ele conseguiu fazer o que ele queria, provocou a ira do Senhor. E conforme ele provocou a ira do Senhor, a Bíblia diz que Deus ali fala com Manassés que ele sofreria o pecado. Porque até mesmo o povo de Judá ele fez pecar. Olha só que situação. Até o povo de Judá ele fez pecar. Então, muitas vezes a gente pergunta, mas por quê? Né? Se o pai e a mãe é uma bênção, por que muitas vezes o filho age totalmente diferente? Porque a maldade está no coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, e das profundezas do coração é que vêm as maldades. Então, a palavra do Senhor, ela nos mostra que o próprio Deus agiu e reagiu. O próprio Deus se irou contra esta ação de Manassés. E ele diz: e desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal e me provocaram a ira, desde o dia que seus pais saíram do Egito. Então Manassés conseguiu provocar a ira do Senhor. Manassés conseguiu o que ele queria. Então tome cuidado, você ouvinte da palavra do dia. Tome cuidado, não provoque ao Senhor. Não provoque a ira do Senhor. Não faça o que é mal aos olhos do Senhor. Caminhe corretamente. A Bíblia diz que depois que Manassés morreu, veio seu filho e reinou no seu lugar, Amon, e fez exatamente o que o pai fez. Então nós podemos ver que o próprio Deus disse que entregaria o resto da herança dele, entregaria na mão dos seus inimigos. Então, continuou a geração de Manassés, que é o filho de Manassés, fazendo exatamente o que o pai fazia. Então, pai, mãe, você que serve ao Senhor, dê bom exemplo para que os seus filhos venham seguir. Se você não é exemplo dentro da tua casa, os teus filhos também não vão ter exemplo para seguir. Tudo isso faz a diferença quando você ensina. Talvez Ezequias fizesse tudo o que ele fez ao Senhor e a gente não sabe, a história não conta como que ele cuidou desse filho para que esse filho chegasse a essa situação. Então, que você venha refletir nessa palavra, que você venha ser edificado com essa palavra. E se você está precisando tomar uma atitude acerca das suas reações como pai, como mãe, é o tempo de você fazer isso. E faça com excelência, em nome do Senhor Jesus. Peça sabedoria a Deus, que Ele certamente te dará. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um dia de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP, Sol da Justiça.